Você já percebeu que muitas vezes nós ajudamos tanto as crianças que elas já deveriam, inclusive, estar fazendo algumas coisas sozinhas? Como, por exemplo, calçar o próprio calçado, guardar os brinquedos. A gente carrega a criança o tempo todo no colo para lá e para cá, inclusive até fala pela criança. E muitas vezes a gente faz isso na melhor intenção do mundo. E fazemos isso porque nós queremos ajudar, porque a gente quer evitar a frustração, porque às vezes a gente está cansado, não está com paciência para esperar o tempo da criança naquela hora, e muitas vezes a gente até faz sem nem prestar atenção que faz o tempo todo pela criança. Mas o que muitos pais não percebem é que quando a gente fala em desenvolvimento infantil, a gente está deixando algumas coisas de fora. Quando a criança faz algo sozinha, não é a tarefa só que está acontecendo. O cérebro dessa criança está aprendendo a resolver problemas, a coordenar o corpo, a lidar com pequenas frustrações e a ter mais autonomia. E quando a gente tira isso da criança, nós estamos tirando oportunidade de experiências corporais. Nós estamos tirando oportunidade da criança tentar, da criança aprender. Imagine uma criança tentando colocar um sapato sozinha. Ela demora, ela se atrapalha, ela fica frustrada e você pensa, deixa que eu coloco, vai ser mais rápido. E realmente vai ser. Mas a criança perdeu uma oportunidade de aprendizado. E antes de eu te explicar melhor por que é importante a gente ter paciência e a gente dar oportunidade para essa criança fazer, porque vai chegar um período que você vai falar assim, mas já era para você estar fazendo isso, hein? Ué, mas ela não treinou antes, ela não teve oportunidade antes, como que agora ela vai conseguir colocar um calçado sozinha? Como que agora ela vai conseguir colocar uma peça de roupa sozinha se ela nunca teve oportunidade? Aí de repente, porque ela tem 7 anos, 6 anos, ela tem que saber fazer sozinha? Peraí, vou te explicar todo esse passo a passo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Keila, eu trabalho com desenvolvimento psicomotor e acompanho crianças e suas famílias nesse processo de desenvolvimento. Aqui no meu canal eu falo como o movimento, como o corpo influencia no aprendizado, no comportamento e no desenvolvimento da criança. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor a sua criança, então já se inscreve no meu canal. É assim, ó. Quando a criança tenta fazer algo sozinha, ela está treinando várias habilidades ao mesmo tempo. Por exemplo, ela tentar colocar uma roupa, um sapato, ela tentar carregar alguma coisa, subir em algum lugar, um sofá, uma cadeira, subir em cima de um meio-fio, um lugarzinho mais alto. Tem várias habilidades acontecendo ali. Então, ao mesmo tempo, ela está treinando a coordenação, o planejamento motor, a força, a organização do movimento para que aquilo tudo aconteça. Então parece que não é nada, mas ao mesmo tempo está ocorrendo toda essa estimulação e esse treinamento nesse cérebro. E claro, nesse corpo, porque o cérebro vai mandar a informação para o corpo realizar isso. Então parece uma tarefa simples, algo simples, mas é um treinamento para esse cérebro e para esse corpo. Conforme ele vai fazendo essas coisas simples, agora ela vai dar conta de fazer algo mais complexo quando ela estiver maior, 6 anos, 7 anos, já vai ser capaz de tomar um banho sozinha, escovar sozinha, colocar uma roupa, colocar um calçado, comer sozinha. Entende? Que há um processo aí, por isso que a criança precisa ter essa oportunidade para que esse cérebro treine e esse corpo também. Então, haja essa conversa, né, neuropsicomotora. Mas atenção, existe uma diferença entre deixar a criança fazer sozinha e deixar a criança sem apoio. O papel do adulto é acompanhar, é dar o apoio necessário que essa criança precisa e não ficar fazendo por ela o tempo todo. Então, existe uma diferença importante entre fazer pela criança e ajudar a criança a fazer. Ok, Keila, já entendi, é importante deixar a criança tentar. Mas como que seria aí essa diferença na prática, né? Entre ser um apoio e entre não fazer pela criança? Primeiro, eu entendo que no nosso dia a dia vai ter momentos que a gente vai precisar fazer. O que eu estou falando nesse vídeo é o tempo todo nós fazermos pela criança e não darmos oportunidade para ela. Percebe que existe uma diferença? Eu sei que muitas vezes a gente está atrasado com alguma coisa, não dá para esperar naquele momento, não é uma questão de que eu não tenho paciência, que naquele momento não é possível. Ok, mas todos os momentos são assim? Será mesmo? Ou será que sou eu que estou precisando aprender a esperar e dar tempo para a criança? Afinal de contas, alguém já fez isso comigo quando eu era criança, né? Para que hoje eu saiba fazer as coisas, para que hoje eu seja funcional no meu dia a dia, que eu tenha total autonomia motora no meu dia a dia. Então,
Como que vai funcionar isso? Como que você vai dar esse apoio para a criança? Você percebeu que a criança está envolvida lá em fazer alguma coisa. Vamos usar o exemplo aí do sapato. E ela não está conseguindo, mas ela pediu ajuda? Não, né? Então deixa ela. Deixa ela tentar. Tá com tempo? Tá tranquilo? As coisas, você não precisa que seja rápido? Deixa a criança e vê até onde que ela vai. Se ela esboçar necessidade de ajuda, então o primeiro ponto você observou que a criança está tentando sozinha fazer qualquer coisa, como por exemplo o calçado, deixa ela tentar sozinho. Não vai lá se intrometer sem ser chamado. Segundo ponto, ela precisou de ajuda, mas precisou de ajuda falando. Porque se ela tá brava lá, nervosa e brigando e lá, mas tá lá e continua tentando, ótimo. Ela precisa aprender a lidar com a frustração dela. E se ela não tá chamando ninguém ali para ajudar, deixa ela lá lidar com essa frustração. Mas se ela esboçou que ela precisa de ajuda, aí você vai lá e dá ajuda, que é o apoio, não é fazer por ela. Vai ensinar para ela qual é o passo a passo. Olha, vamos fazer assim? Aí você faz uma parte e deixa um tantinho para ela fazer. Por exemplo, vai colocar um calçado. Vamos dizer que seja aí um tênis. Então você encaixa um pouquinho e o resto ela puxa. Se ela está sentada de uma forma que é mais difícil para ela, por exemplo, ela estava tentando em pé. Digamos que é uma criança aí que tem 4 anos, 3 anos. É mais difícil conseguir fazer em pé. Então sugere para ela, bora ficar sentada aqui? Vai dando pistas para ela. Então a segunda questão é isso, é você ir dando pistas para a sua criança, para ela ir entendendo como que faz. Você vai desenhando meio que o passo a passo. E aí você faz um pouquinho e deixa com que ela faça. Você dar uma ajuda, pode ser ajuda verbal, né? E ajuda física, mas não total. Uma ajuda parcial. Agora, se realmente ela precisa que você faça tudo, faz. Mas pega a mão dela, coloca em cima e conduz a mão dela junto para fazer. Como, por exemplo, o calçado. Então, coloca a mão lá atrás do calçado e puxa para que o calçado termine de entrar. E aí, o terceiro passo seria como? Dar mais oportunidades no dia a dia. Prática. Quanto mais essa criança pratica, melhor ela vai ficando. Então, vai dando várias oportunidades no dia a dia dela para que ela melhore, então, essas habilidades motoras. E uma outra questão que você precisa prestar muita atenção se a tua criança tem muita dificuldade. E que seria muita dificuldade? Gente, uma criança de 2 anos realmente não vai dar conta de colocar um calçado. Isso quer dizer que vai ser para todas as crianças? Não, para toda regra existe sua exceção. Mas a gente não espera isso de uma criança de 2 anos. Mas uma criança de 4 anos para cima, ela já é capaz de colocar o calçado, né, o pé dentro do calçado, dependendo se for um cadarço, não, ela não vai ser capaz ainda de fazer o laço. Como eu disse, para toda regra existe sua exceção, mas a gente não espera isso nessa idade. Mas se você viu que está demais, destoando demais essa autonomia da criança no dia a dia dela, possivelmente é muito importante que você procure um profissional da área motora aí, porque a sua criança pode estar com alguma alteração motora, e aí ela vai precisar de um profissional da área motora para ajudar ela a melhorar suas capacidades motoras, melhorar seu tônus, seu equilíbrio, sua orientação espacial, sua organização corporal, sua lateralidade, sua coordenação motora grossa, sua coordenação motora fina. Então, ela precisa de estimulação, por isso que ela não está dando conta de fazer. Qual seria esse profissional? Um profissional de educação física ou um psicomotricista. E dependendo dessa baixa autonomia no dia a dia da criança, um terapeuta ocupacional também vai ser muito importante aí junto para fazer uma avaliação, para ver se está tudo bem, que às vezes é como a informação sensorial está entrando, não está entrando de forma adequada e não a forma como está saindo, que daí seria o profissional da área motora que iria trabalhar. Então, nesses casos, prestem muita atenção. Se você percebeu que a sua criança está destoando demais e ficou na dúvida ainda, coloca para mim nos comentários que eu vou responder para você. Lembre-se, criança não desenvolve autonomia ouvindo explicação. Então não adianta ela chegou lá com 5, 6 anos e você vai explicar, é desse jeito que faz para colocar um sapato, desse jeito que faz para comer sozinho. Não acredito que você já não faz. É porque ela não teve antes as oportunidades de vivências. Então a criança aprende por meio das vivências corporais no dia a dia dela. Eu espero que você saia desse vídeo entendendo que às vezes ajudar menos é exatamente o que a sua criança está precisando e que você
você tenha entendido que ajudar não significa que você está colaborando com o desenvolvimento da sua criança, porque quando ela tem oportunidade de experiências motoras, corporais, esse cérebro vai aprendendo, esse corpo vai aprendendo e essa autonomia vai crescendo. Agora, compartilha conosco aqui nos comentários. Qual é a coisa que o seu filho está querendo fazer sozinho, mas você ainda não está deixando, ou está com medo, ou não sabe como aí orientar ele para que ele consiga fazer sozinho? Eu espero que esse vídeo tenha sido de valor para você. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!